Concurso público escrevente do Tribunal de Justiça. Claro que esse vídeo pode ser usado para outros concursos, porque esse é um assunto novo que pode cair em outros concursos. Mas o objetivo aqui é trazermos conteúdos para o concurso público de escrevente do Tribunal de Justiça 2023 ou 2024. 2023, finalzinho do ano, se sair, ou 2024, possivelmente saia aí o concurso para o interior. A gente vai falar hoje de um assunto que é novo, tá? Uma parte não é nova, você já estudou para outros concursos, mas uma parte também é nova. Então uma parte não é nova, a outra parte é nova. A parte que não é nova, você imagino que já saiba sobre nacionalidade. Então a gente teve uma emenda à Constituição, a emenda 131 de 2023, que alterou algumas pequenas coisas na parte da Constituição. E este é um assunto que cai em concurso. Então olha só, a gente está falando aqui, dentro da Constituição, de nacionalidade. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quem é brasileiro? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque a Constituição faz uma distinção, uma diferenciação entre quem é brasileiro nato e quem é brasileiro naturalizado. Então, independente de sabermos as hipóteses, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que existem dois caixotes. O caixotinho dos brasileiros natos e o caixotinho dos brasileiros naturalizados. Isso aqui eu já dei em outras oportunidades, em outras aulas, né? Estou apenas aqui reforçando, depois eu vou falar da parte nova. Então, dentro dos brasileiros natos, são pessoas que já nascem ou que já são naturalmente brasileiros. E aí, claro, a pessoa que nasceu no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, então nasceu no Brasil, então nascidos na República Federativa do Brasil, então nasceu na nossa terra, nasceu no nosso solo. Até existe uma expressão jus solis, né? Então a pessoa nasceu no Brasil, é brasileiro. Agora tem uma ressalva, desde que os seus pais não estejam a serviço do seu país. Então a pessoa é filha de um estrangeiro, então ainda que de pais estrangeiros, ok. Só que tem uma condição, desde que estes, quem? Os pais, né? Um dos pais, não estejam a serviço de seu país, tá? Então, o Messi vem aqui jogar em novembro para a seleção da Argentina. O filho dele nasceu lá dentro do Maracanã, nasceu lá no Rio de Janeiro. O Messi está vindo jogar aqui como capitão da seleção da Argentina, veio jogar aqui. A criança nasceu aqui no Brasil, o pai é estrangeiro. Essa criança é argentina ou é brasileira? Essa criança é brasileira. Por quê? Porque estar a serviço do país é estar num serviço que envolva questões da própria república ou da própria nação, do próprio país, né? Então o Messi está jogando pela seleção, mas a seleção é só um esporte, né? Ele não está aqui como um diplomata, ele não está aqui como um governante, como alguém como um embaixador, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então a pessoa nasceu no Brasil, até isso é o que se chama de jus solis ou solis. Não imagino que num concurso para escrevente isso seja perguntado, mas é alguém que nasceu no Brasil, então nasceu no solo brasileiro, é brasileiro. Só que tem uma ressalva, qual é? Os pais, se forem estrangeiros, esses pais não podem estar a serviço dos seus países, do seu país aí respectivo, tá bom? Outra coisa, agora é o contrário, agora é o caso de um brasileiro que nasce fora do Brasil, ó. Os nascidos no estrangeiro, então a pessoa nasceu no estrangeiro, e tem uma coisa, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles, então pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então o raciocínio é sempre esse. Alguém de fora nasceu no Brasil com pais estrangeiros, a pergunta que você se faz é a seguinte: esses pais estavam a serviço do país que eles de onde eles vieram? Não estavam. Estavam aqui a turismo, estavam aqui trabalhando. Então imagina, trabalhando. O cara é um chinês, veio trabalhar numa fábrica aqui brasileira. Ele está trabalhando para uma empresa privada, então não tem problema nenhum, né? Então, agora, se a pessoa nasceu no Brasil de pais estrangeiros e os pais estavam a serviço dos seus respectivos países, aí essa pessoa não é brasileira, tá? Agora, a mesma coisa quem nasce fora do Brasil. Então, uma criança que nasceu fora do Brasil, mas que é de pai brasileiro ou de mãe brasileira e que, neste caso, um dos pais esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, a pessoa nasceu na Colômbia, mas o pai era embaixador na Colômbia. Então, o pai era brasileiro, embaixador na Colômbia. É brasileiro, tá? Esse é o ponto. Aí uma outra questão, uma outra possibilidade, qual é? Quem nasceu no estrangeiro, então também nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, então também nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam
registrados em repartição brasileira competente. Então essa é uma possibilidade. Então a pessoa foi registrada, por exemplo, lá no consulado brasileiro. Então o cara nasceu na Suíça, mas foi registrado no consulado brasileiro. Vai ser brasileiro nato, se tiver pai ou mãe brasileira, ou uma outra hipótese. E essa aqui é o ponto, né? Essa aqui é uma outra possibilidade. Vou colocar em verde. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então aqui a gente tem vários pontos importantes. Então a pessoa nasceu no Brasil, o pai ou a mãe brasileira aqui não estavam a serviço do Brasil, porque se estivessem a serviço do Brasil, já estaria na hipótese B. Então aqui é filho. Depois eu não, já vou colocar já, rapidinho. Filho de pai ou mãe brasileira que, em primeiro lugar, que hipótese 1, foi registrado na repartição brasileira. Essa é a primeira coisa. Hipótese 2. Aqui são vários conjuntos de informações. Também residir no Brasil, optar por ser brasileiro depois da maioridade, tá? Então são duas hipóteses aqui de filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Claro, os pais, nem o pai nem a mãe, estavam a serviço do Brasil. E ele tem duas possibilidades. Ele foi registrado na repartição brasileira, já é brasileiro. Pouco importa se o pai está a serviço do país ou não, acabou, é brasileiro. Outra hipótese, quando esta pessoa, filho de pai ou mãe brasileira, venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo por ser brasileiro. Tá? E nestes casos todos a gente está falando de brasileiros natos, mesmo de uma pessoa que nasceu fora. Então é possível que uma pessoa que nasceu fora do Brasil seja um brasileiro nato? Sim. Se o pai estiver, pai ou mãe brasileira, estiver a serviço do Brasil lá fora e a criança nascer lá, ou se for registrado na repartição brasileira competente lá fora, ou se de pai ou mãe brasileiro vier a residir no Brasil e optar por ser brasileiro. Esses são os casos de brasileiros natos. Estes casos aqui, que tem a vinculação do pai ou da mãe brasileira, a gente chama essas hipóteses de ius sanguinis. Cara, não imagino que isso aqui seja perguntado, tá? Mas apenas a título de informação. Então, você é brasileiro porque você tem o sangue de um pai brasileiro ou de uma mãe brasileira. Então, eles estão fora do Brasil, mas o seu vínculo com o Brasil é porque o sangue do seu pai ou o sangue da sua mãe são sangue de brasileiros, tá bom? Essa é a ideia. Aí os naturalizados, aí são as pessoas que se transformam em brasileiros, né? Então, professor, mas aqui o cara não se transformou? Sim, mas é uma hipótese especial, né? Eu acho que você consegue entender isso, né? E sempre lembrando, né? Todos esses detalhes eu já dei em outras aulas, estou apenas passando aqui por cima para chegar onde eu quero chegar, tá? Esse é o ponto. Mas eu acho que eu pelo menos posso falar sobre isso aqui rapidamente para a gente não deixar de falar. Então, agora brasileiros naturalizados, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Então, aqui a gente está falando de uma situação de um brasileiro naturalizado que fique por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Mas tem um requisito importante que é países de língua portuguesa. Cara, bobagem, coisa de rodapé de página, mas esses países são chamados de países lusófonos. Tá? Uma bobagem, mas só para que você entenda, né? Os países lusófonos. Então a pessoa adquiriu a nacionalidade brasileira como? Ficou aqui no Brasil por 1 ano ininterrupto e tem idoneidade moral. Como que você prova isso? Vai pedir certidões e etc. Tá? Segunda possibilidade, estrangeiros de qualquer nacionalidade. Então aqui a gente tem uma outra hipótese. Estrangeiros que são de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, mais de 15 anos e sem condenação penal. Então, claro, aquela coisa de concurso que a gente sempre faz. Então, países de língua portuguesa, 1 ano e idoneidade moral. Para outros países, mais de 15 anos e
mais de 15 anos, sem condenação penal, tá? É claro, a pessoa que tem idoneidade moral, é claro que ela não vai ter condenação penal, mas apenas quero que você guarde isso porque por vezes os concursos perguntam isso, confundem, né? Então, país de origem de língua portuguesa, 1 ano no Brasil e idoneidade moral. Outros países, mais de 15 anos morando no Brasil e sem condenação penal. Aí a gente tem a reciprocidade aos portugueses com residência permanente no país. Então, ó, portugueses com residência permanente. Não é o cara que está morando lá em Coimbra. Não, é o cara que está morando aqui no Brasil, com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Então, os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, então se lá em Portugal houver o mesmo direito, vamos ter aqui os mesmos direitos dos brasileiros aos portugueses. Tá? Essa é a ideia, claro, salvo os casos previstos na Constituição, porque a própria Constituição pode fazer as ressalvas necessárias. Tá? Esse é um ponto importante. Também é a mesma coisa, a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser nos casos previstos na Constituição. Quais são esses casos? São casos de ocupação de alguns cargos. Então veja, privativos de brasileiro nato, né? Então, quais são os cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato? Então, só a pessoa que está nessas hipóteses aqui, ó, do artigo 12, pode ser um brasileiro nato. Então, só essas pessoas aqui é que podem ocupar esses cargos. Quais são esses cargos? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, né? Guarde, né? Não é do STJ, sempre cai isso em concurso. Quem ocupa carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa. Então, isso tudo a gente já sabe. Agora vamos para coisa nova. Dito tudo isso, né, depois de 11 minutos, agora eu vou falar o que vim falar. Né? Então tudo isso aqui, claro, sempre guarde, né? Não tem aqui deputado federal, pode ser brasileiro naturalizado, senador federal também pode ser brasileiro naturalizado, ele não pode ser o presidente, nem da República, nem vice-presidente, nem presidente da Câmara, nem presidente do Senado, não pode ser ministro do Supremo, aí não é presidente do Supremo, mas é ministro, qualquer ministro, até porque você percebe que a cadeira de presidente do STF, ela ela tem uma rotatividade um pouco maior, né? Então a cada 2 anos existe uma rotatividade ali, então basta ser ministro do STF que você precisa ter a hipótese de brasileiro nato, né, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática e ministro da Defesa. Tá? Então não é ministro da Segurança Pública, não é ministro da Defesa, que está responsável ali pelas Forças Armadas. Tá? Essa é a ideia. Vai uma coquinha aí? Então, estou no meu horário de almoço, hein? Olha que coisa, né? Enquanto o pessoal aí tá enrolando vocês aí, vendendo, eu vou te vender aí, vou te ensinar como estudar do zero. Cara, ninguém, acho impossível um cara que é alfabetizado começar a estudar do zero para concurso. Você pode até não saber nada de direito. Pessoas que estão começando, por vezes, não sabem nada. Mas começar do zero, peraí, você teve português, você teve matemática, você teve informática na sua vida toda. Você precisa aprender algumas coisas específicas e etc. Né? Só fecha parênteses porque a gente está na era da masturbação mental, né? Para vender. Né? Para vender curso eu também vendo, não tem problema nenhum, mas tento trazer aqui a mensagem de honestidade para vocês, de que eu não entendo, não consigo compreender que um aluno que passou a vida inteira aprendendo na escola, que ele vá aprender agora de um modo diferente. Ele pode buscar alternativas pedagógicas para um monte de coisa, mas aula com professor bom sempre vai ser boa, vai ser sempre proveitosa para o aluno. E por isso, né, continuando aqui, agora vamos falar da coisa nova. Quando que eu vou perder a nacionalidade? Então veja, aqui a gente está vendo as hipóteses em que eu vou dar para essa pessoa o título de brasileiro. Ó, você é brasileiro nato quando? Quando você nasceu no Brasil, quando você nasceu no estrangeiro, seus pais estão a serviço do Brasil, quando você nasceu no estrangeiro, foi registrado na repartição, ou veio morar no Brasil, optou depois da maioridade pela nacionalidade brasileira, ou brasileiro naturalizado. Língua portuguesa, 1 ano, idoneidade moral, outros países 15 anos e sem condenação. Beleza, qual é o ponto importante aqui? Cargos de brasileiro nato privativos, né? Então só podem ser ocupados por brasileiro nato, a gente já sabe, e agora a gente vai para coisa nova. Quando que eu vou perder a nacionalidade? Então quando que eu vou deixar de ser brasileiro? Que é uma coisa importante, né? Então veja, primeira hipótese, quando tiver cancelada a naturalização. Então, a pessoa fez um pedido de naturalização, então estamos falando aqui do brasileiro naturalizado, ele fez um pedido de naturalização e
Essa naturalização foi cancelada, mas foi cancelada por quê? Porque houve um processo. Então existe um processo, existe dentro da própria Constituição, do Código de Processo Civil, do próprio regimento interno, do Supremo e tal, tem ali a indicação de como acontece o processo, tem na Justiça Federal, claro, todos os trâmites, né, para a declaração do cancelamento da naturalização. Então o cara se naturalizou e o que ele fez? Ele fraudou o processo de naturalização. Então ele fraudou. Então veja, como que ele frauda, por exemplo? Ele diz que ele estava há mais de 15 anos quando ele não estava. E aí o pessoal descobre. Ou ele diz que ele não tinha condenação penal e ele tinha. Ou ele é de língua portuguesa e diz que estava há um ano no Brasil e não estava. Ou ele diz que tinha idoneidade moral e ele não tinha. Então, só para que você entenda, tá? Então ele fraudou. Então, primeira hipótese de eu cancelar a naturalização é uma hipótese de fraude. Então, ó, fraude no processo de naturalização. Então é isso. Juntei um documento errado, juntei uma declaração, documento errado não, documento falso, né? Uma documentação falsa, eu não tinha idoneidade moral e assim por diante, tá? Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, foi feito por conta dos malucos lá que ficaram lá na porta do quartel lá, atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o brasileiro naturalizado perde a sua naturalização quando ele tiver uma sentença judicial, e veja, nos dois casos você precisa de uma sentença, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui com a mesma cor, a sentença. Só que você vai perder a sua naturalização, por quê? Então você precisa de sentença, de uma sentença. O que está arriscado aqui, meu jovem? Então você precisa de uma sentença que cancele a naturalização. Por dois motivos: fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? Então, se você for um brasileiro naturalizado, mas por algum acaso você quis derrubar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal quis invadir, quis matar o Xandão, né? Sei lá. Meu Deus, esses caras são malucos demais, cara. Falou que tinha uma conspiração e não sei o que, foi tudo comprado. Cara, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ser maluco, pelo amor de Deus, né? Então, aqui qual é o ponto? Então, nesses casos, a gente tem o cancelamento da naturalização. Segunda hipótese, de perda da nacionalidade. Se a pessoa fizer um pedido expresso. Então, veja só, a pessoa pode pedir para não ser mais brasileiro. Pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a apatridia. Qual é o ponto importante aqui? Qual é o ponto importante? Então eu posso deixar de ser brasileiro por um processo judicial. Essa é a primeira hipótese. Quando? Quando houver fraude ou quando eu estiver falando de um atentado contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Pois bem, essa é uma hipótese. Agora veja só, deixa eu só, estou só arrumando aqui o negócio. Agora veja só, existe uma outra hipótese que você também vai perder a nacionalidade por pedido expresso. Aqui está a novidade, né? Então, como que isso acontece? Eu vou até a autoridade brasileira e digo o seguinte: não quero mais ser brasileiro, agora eu vou ser argentino, vou ser espanhol, já tenho a minha naturalidade, minha naturalização em outro país. Pode? Pode. O que não pode? Eu não posso deixar de ser brasileiro para virar apátrida, para virar uma pessoa sem pátria. Então, observação, eu não posso pedir para não ser brasileiro, ou seja, para perder minha nacionalidade e me tornar um apátrida, uma pessoa sem pátria, sem estar identificado com algum país. Esse é o ponto. Então, eu tenho dois jeitos de perder minha nacionalidade. Primeiro, por um processo, uma sentença judicial, que vai cancelar a naturalização por dois motivos: fraude ou atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Perfeito. Segunda hipótese de eu perder a nacionalidade, quando eu pedir. Então aqui é o judiciário que está cancelando.
Aqui no inciso 2º, eu estou pedindo. Estou pedindo para quê? Estou pedindo expressamente perante a autoridade brasileira para que eu não seja mais brasileiro. Mas eu preciso, claro, comprovar que, deixando de ser brasileiro, eu já vou ter uma outra cidadania. Vou ser um nacional de um outro país. Olha, eu vou ser agora um chileno, um argentino, um africano do sul, sul-africano, vou ser um alemão, seja lá o que for. Tá? Essa é a ideia. Com uma observação, né, importante já, de cara queria trazer para você. A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2º, parágrafo 4º deste artigo, que é o que a gente acabou de falar aqui, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária. Então, qual é o ponto aqui? Então, João pediu para não ser mais brasileiro, porque já tem cidadania italiana. Após 20 anos, João retorna ao Brasil e pede para voltar a ser brasileiro nato. Isso é possível? É possível. Tá? Então ele já pede para voltar a ser brasileiro nato. Então ele não fica impedido de voltar a ser um brasileiro. Ah, professor, mas cada hora o cara é brasileiro, não é? Tá, opção dele, né? Às vezes a pessoa está num país, quer ser da nacionalidade de lá apenas, não tem problema nenhum. Qual é o ponto aqui? O que foi mudado? Agora, a pessoa só vai perder a nacionalidade se fizer o pedido ou se for condenado no processo que cancelou sua naturalização. Tem uma coisa importante. Antes dessa mudança, se a pessoa fosse naturalizada, ela já perdia a sua nacionalidade brasileira. Então, por exemplo, só a título de exemplo para você. Então, a Constituição antes, e eu não quero que você guarde o que estava antes, porque você pode se confundir, estou apenas explicando, tá? Então, hoje, eu sou, por exemplo, uma pessoa que quero ir morar fora do Brasil e vou morar na Espanha e quero virar um espanhol. Eu posso manter a nacionalidade brasileira e posso também ter a nacionalidade espanhola. Eu posso pedir aqui no Brasil para deixar de ser brasileiro enquanto eu estou lá na Espanha. Ou, enfim, porque eu já tenho uma outra nacionalidade. E quando eu voltar da Espanha, eu posso voltar aqui para o Brasil e dizer o seguinte: agora eu quero voltar a ser brasileiro, posso sem nenhum problema. O que não pode é eu deixar de ser brasileiro e ficar sendo uma pessoa sem pátria, apatridia. Essa é a ideia. Coisa importante, antigamente assim, até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, né, antes da promulgação da emenda constitucional 131, o que acontece? O brasileiro que fosse para fora e optasse por outra nacionalidade, ele perderia a nacionalidade brasileira, a não ser que fosse aquele caso de ele ser obrigado a ter uma outra nacionalidade para fins de exercício dos seus direitos lá naquele país. Então, por exemplo, lá o jogador Roberto Carlos, né? Ele jogou lá na Espanha, ele se naturalizou espanhol. Mas nesse caso, ele continuava sendo brasileiro porque para ele exercer o trabalho dele lá, ele tinha que se naturalizar espanhol. Essa é a ideia. Mas isso não existe mais. É isso que eu quero que você entenda. Quero que você guarde isso. Então, hipóteses de perda da nacionalidade. Primeiro, por um processo judicial. Quando fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional. Então essa é uma hipótese, a hipótese de uma decisão judicial, uma sentença judicial. Segunda hipótese de perda da nacionalidade é a hipótese em que eu peço para não ser mais brasileiro, porque eu já tenho uma outra nacionalidade. Isso afasta a ideia que existia anteriormente de que se você pedir outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Não. O objetivo aqui qual foi? O objetivo aqui foi o de que você mantivesse a nacionalidade brasileira. Então você poderia ter uma questão assim: fulano de tal é brasileiro, saiu do Brasil e foi para outro país e lá ele pediu por puro capricho para ser nacional, para ter a nacionalidade daquele outro país.
Antigamente, ele perderia a nacionalidade brasileira. Atualmente, ele não perde. Por quê? Porque a perda da nacionalidade brasileira só vai acontecer, neste caso, se ele pedir. Então, esta é a informação importante. Então, aqui, inclusive, as letras A e B do inciso segundo estão revogadas, né? Então, o que eu queria, só para a gente terminar esse vídeo aqui, tá? Então, antigamente, se não fosse por motivos justos, a pessoa já perderia a nacionalidade brasileira. Hoje, o brasileiro pode ir para fora, se tornar um nacional daquele país e continuará sendo brasileiro, a não ser que ele peça para não ser mais brasileiro, para não o ser mais. E quando voltar, poderá reassumir a condição de brasileiro nato, tá? Então, veja que interessante, né? Então é uma coisa nova que você poderia ainda ter na sua prova, que você já, ainda não, mas que você já poderia ter na sua prova. Uma questão tratando disso. O fulano de tal saiu do Brasil e por mero capricho, ele foi morar lá para passar férias lá, imagina isso. Foi passar lá um ano sabático e ele resolveu lá ser nacional daquele país. Então ele foi lá para a Escócia e resolveu virar um escocês. Antigamente, se ele fosse lá por puro capricho, por puro lazer e quisesse virar um escocês, ele perdia a nacionalidade brasileira. Só que atualmente não é assim. Por quê? Porque, é claro, se o cara precisava estar lá, segundo a Constituição antiga, se ele precisava estar lá para trabalhar, ele não perdia a nacionalidade brasileira. Então era só a hipótese de ele estar lá para exercer os seus direitos lá naquele país que ele não perderia a nacionalidade brasileira. Era meio que uma coisa automática. Agora, o que você tem? Você tem que o brasileiro pode sair aqui do Brasil como brasileiro, vai para outro país, pode se nacionalizar como brasileiro, como estrangeiro lá no outro país, ele pode ter a nacionalidade espanhola, italiana, seja lá o que for, não tem problema, e depois ele continua aqui sendo brasileiro no Brasil. Ele pode vir aqui para o Brasil e pedir para cancelar, para renunciar à sua nacionalidade e ficar sendo só daquele país, nacional daquele país. E depois, quando ele voltar, ele pode voltar a ser brasileiro sem nenhum problema, não tem nenhum impedimento. Então, qual é a grande mudança? Estamos acabando o vídeo. A grande mudança é que agora o brasileiro, ele indo morar em outro país e sendo naturalizado como um cidadão de outro país, ele não perde automaticamente a condição de brasileiro. Antigamente ele perdia, a não ser que ele comprovasse que ele precisava se naturalizar lá para exercer os seus direitos civis, etc. Agora não, o cara pode ir para outro país, se tornar um cidadão daquele país e ele vai continuar a ser brasileiro, a não ser que ele peça. Esse é o ponto. Então, o ponto importante é essa expressão aqui, ó, se ele fizer pedido expresso da perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira competente. Claro que ele não pode pedir a nacionalidade brasileira para ele ficar sendo de país nenhum. Ele, portanto, não pode ser um apátrida. Ele não pode, perdendo a nacionalidade brasileira, se revelar uma pessoa numa situação de apatridia. Essa é a única questão aqui. Cara, tenho certeza de que isso aqui vai estar na sua prova, tá bom? As anotações desta aula não vão ser de todas, tá? Que eu estou fazendo aqui no YouTube, mas as anotações desta aula eu vou colocar lá no meu canal do Telegram, tá bom? Então, se você quiser, eu vou colocar o link aqui embaixo, porque eu tenho algumas anotações aqui, alguns destaques que eu acho que na hora de você estudar isso te ajudaria bastante, tá bom? Para você estudar, e eu queria que você estivesse lá no canal do Telegram. Não vou ficar vendendo nada lá, não vou ficar oferecendo nada lá. Quando eu achar que eu devo falar lá do meu curso, tá? Eu vou falar assim um dia por uma frase e acabou, não vou ficar te enchendo o saco lá. Lá é para conteúdo, aqui o canal também é para conteúdo, tá? Chega de gente querendo te enrolar e querendo que você compre um curso dele só para te ensinar lá dentro e nem assim ensinar. Eu estou aqui de peito aberto, de cara limpa, trazendo aqui os conteúdos com a mesma qualidade que eu trago. Sim, eu tenho sim uma parte paga, eu tenho uma parte em que eu faço correção de questões, eu tenho tudo isso. Se você quiser entrar lá, ser meu aluno para a gente encarar esse projeto de Escrevente 2024,
entre lá também. Mas os conteúdos aqui do YouTube, por enquanto, se você quiser, fique por aqui e a gente vai se falando aqui, vai mantendo contato. Se você só quiser entrar lá no canal do Telegram, isso também para mim é uma sinalização de que você acaba aderindo, acaba entendendo as coisas que eu falo e acaba, de fato, querendo um contato a mais com o professor. E isso é um sinal positivo para o professor, tá bom? Então, coisas importantes. Esta aula aqui vai ficar no YouTube, as anotações desta aula lá no Telegram. Se quiser ser meu aluno para aprender outras coisas, para ter outras aulas, para o concurso de escrevente, para outros concursos, entra no meu curso chamado Base Jurídica. É um lugar que eu tenho vários e vários assuntos lá de diversos concursos para você estudar com tranquilidade, com um valor justo, que eu acho que é importante também, porque na realidade que a gente está hoje, na realidade de pessoas cobrando o olho da cara para não entregarem conteúdo, né? Porque, eu te dou uma apostila e tá bom, né? Então, na verdade, você está pagando R$ 1.000 por uma apostila. Não tem sentido, né? R$ 1.000 por um PDF, não tem sentido. Então, eu não acredito nisso, me desculpem com todo respeito, ou sem respeito nenhum, mas não acredito mesmo. Acho que o aluno precisa ter do professor o melhor conteúdo possível e depois da aula, as questões, depois das questões, a revisão. Esse é o ponto, é isso que eu acredito e é isso que eu faço com os meus alunos, tá bom? Agradeço a você que está aqui. Se você pudesse comentar alguma coisa, isso é um sinal positivo também para o YouTube, me ajudaria bastante também e eu fico muito agradecido. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!